Bom dia, irmãos. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando nesse domingo, 13 de dezembro de 2020, né, em que a Escola Bíblica Dominical tem se preparado para esse encontro de estudo que teremos da nossa revista Compromisso, que é a lição 11, e cujo professor desse domingo, a professora que ministrará a aula, é a nossa irmã Antônia Bezerra Tinoco, né? A nossa lição tem o título A Visão da Vitória do Bem, né? E nessa oportunidade convido os irmãos para a leitura bíblica, que se encontra em Apocalipse 17, verso 14, que é o textual da nossa lição, que diz assim: combaterão contra o Cordeiro, que os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis, também vencerão. Convido os irmãos aí de seus lares para abrir seus cantores no hino 67 do nosso cantor cristão, cujo título é Cristo Exaltado. Vamos cantar a primeira e segunda estrofe desse hino, acompanhado pela nossa irmã diretora de música e pianista da igreja, irmã Lúcia Maria. A letra vai estar na tela para que os irmãos possam cantar juntos, né? Após esse cântico, nós teremos a oração intercessória, que vai ser proferida pelo nosso irmão diácono Natanael do Nascimento. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor Deus. Soberano Deus, te entrego, Senhor Deus, a escola bíblica dominical, Senhor Deus, em tuas mãos, Senhor Deus. Seja com nosso irmão Elias, Senhor Deus, que é tão dedicado a este trabalho, meu Pai. Soberano Deus, seja com a nossa igreja, Senhor Deus. Abençoa toda a membresia desta igreja, Senhor Deus. Seja com o nosso pastor, com a sua família, Senhor Deus, com cada irmão aí presente, Senhor Deus. Que nessa escola bíblica dominical, Senhor Deus, nós venha ter, Senhor Deus, um bom aproveito, Senhor Deus, da tua palavra, meu Pai. Dando sabedoria, Senhor Deus, ao nosso irmão que está dirigindo este trabalho, Senhor Deus. Nós estamos gratos, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Esperamos, meu Pai, pelos dias, Senhor Deus, que se passem, que esta pandemia, Senhor Deus, que está assolando o mundo, Senhor Deus. Tu venha, Senhor Deus, dar um basta, Senhor Deus, para nós ter a nossa reunião, Senhor Deus, na nossa igreja, Senhor Deus. São esses favores e bênçãos que eu já te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos
aqui do Rio Grande do Norte e estamos participando da Escola Bíblica Dominical do Rio de Janeiro. Nós estamos muito contentes porque temos essa oportunidade de falar para os irmãos sobre o assunto de hoje. O assunto de hoje é muito bom, é muito gostoso de se discutir, e como desde ontem, antes de ontem, nós estamos estudando, tanto eu como o Level juntos, e eu vi o entusiasmo do Level, então eu passei para ele dar essa aula de hoje. Mas eu vou ajudar lendo alguns versículos dos capítulos que serão estudados, que é os capítulos 17, 18 e 19. Então, nós vamos dar a palavra ao Level e depois a gente participa com ele lendo a palavra de Deus. Meus irmãos, vou falar um segredo. Eu sou casado com comunhões de bens. E minha mulher, quando recebe um bem, ela acha poder repartir comigo. Recebeu esse bem que é o estudo da palavra de Deus nesse dia. E ela acha que tem uma parte eu tenho direito. Então, eu vou exigir esse direito. E por isso, eu vou compartilhar com ela nesse estudo da palavra. Então, nós vamos ler o capítulo 17, a primeira parte que faz uma descrição do julgamento da Grande Babilônia. Então, eu vou ler a descrição. Depois que eu ler a descrição, e o anjo, logo em seguida, ele faz uma explanação, ou seja, ele faz uma dissertação do que ele falou para o João. Então, nesse capítulo 17, ele diz o seguinte: veja com atenção, meus irmãos, se vocês estiverem com a Bíblia na mão, vamos ler Apocalipse, capítulo 17, vamos ler de 1 até o verso 8. Vocês vão ver como é interessante a conversa que o anjo teve com João Batista. Ele diz assim: veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito um nome simbólico: a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ao que o anjo me disse: por que te admirastes? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é. Todavia, está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra, e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admiraram quando viram a besta que era e já não é, e que tornará a vir. Essa é a descrição do julgamento da Grande Babilônia. Então, vamos ver o que o irmão Level tem a contar sobre essa descrição do julgamento da Babilônia. Pode falar, meu irmão. Meus irmãos, nós podemos recapitular um trecho que nós estudamos na lição passada, sobre as taças que foram derramadas. Aqui, João começa a falar sobre um dos 7 anjos que trazia em suas mãos uma salva de ouro
cheia de umas 7 taças da ira de Deus. Verificamos, irmãos, que aí João estava vendo que essa mulher que apareceu, a condenação que ela trouxe. Verificamos naquele dia, quando aquelas 7 taças foram derramadas sobre a terra. Naquele derramamento da taça sobre a terra, ela transformou a terra em muitas chagas, em uma catástrofe. Verificamos a condenação que aquela mulher veio trazer à terra. Essas chagas não pode ser prostituição, inveja, ganância, roubo, assalto e mesmo também a idolatria. A pior coisa é a idolatria, porque Deus não admite outro Deus. E ali a Babilônia, aquilo ali se tornava dezenas de deuses, e toda aquilo era uma confusão de Deus. Sabe, irmãos, que toda essa catástrofe, aí disse a terra ficou com chagas. As chagas são essas feridas, esses males, podem trazer a morte ao homem, não é? Porque a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. Então, pode trazer a morte, mas por quê? A terra estava completamente doente, ferida. Nós verificamos no 2 Crônica 7:14, que Deus responde uma pergunta a Salomão. Então, Deus diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muito bem, irmãos, essa é uma válvula de escape que Deus dá ao homem antes do juízo final. Então, o homem a terra pode ser sarada pela condenação da besta, que é daquela mulher que representava a Babilônia, uma coisa terrível. Então, irmãos, nós verificamos que esse mal que essa mulher trouxe foi a condenação da terra com todos esses males que nós veremos. Essas pandemias, essas doenças terríveis, essas encrencas, guerra entre o povo, todas essas coisas foi no derramamento daquela taça. E verificamos no versículo diante que ela estava sentada, por favor, verso 8. O segundo verso aí. Com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam sobre a terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Antes disso, ela disse que ela estava sentada sobre muitas águas. No verso primeiro aí. Ela estava sentada sobre muitas águas. Essas muitas águas, simbolicamente, ele quer dizer o seguinte, que milhares de pessoas, reis da terra, todas aquelas pessoas que estavam debaixo do seu comando, que foi atraído pela sua fake news, pelos seus enganos, a sua falsa beleza, a sua falsa riqueza, o seu falso poder. Todos foram atraídos pelaquela conversa fiada que ela trouxe. E todas aqueles reis da terra estavam sob o seu comando. Ela que comandava milhares de pessoas, línguas, tribos, línguas e nações. Todas essas pessoas estavam dominadas pela maldição do pecado. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que, infelizmente, nem todos vão se salvar. A maioria vai se perder. Nós encontramos no Evangelho que diz o seguinte: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Essa larga porta, esse espaçoso caminho, essa é a conversa fiada, é o fake news que aquela mulher oferece para atrair o povo. Estreita é a porta e apertada, a estreita é o caminho e apertada é a porta que conduz à salvação. É aqueles que confia e que não vai na onda dessa vaidade da besta e se torna um inimigo do pecado, da maldição. Essa pessoa, aquele que vai caminhar um caminho estreito,
mas que conduz à salvação. O segundo... Só para completar aqui o que o irmão Nebel falou, é o seguinte, o que também nos chama a atenção aqui é que João ficou admirado, não é, com a beleza da besta, ou seja, com a beleza da mulher, o que ela carregava, porque a cidade realmente tinha muita beleza. É que nós vamos ver daqui para frente a beleza que a besta, a Babilônia, nos oferecia, o que Roma, né? Porque simboliza a Babilônia, o que Roma oferecia aos seus amigos, aos ímpios, né? O que ela oferecia? E nós vamos ver a diferença de um para o outro, ou seja, do bem para o mal. Então, isso é uma vitória que nós vamos ver no final da lição. Então, nós vamos ler de 7 ao verso... Ainda vou falar sobre isso. Você quer o quê? Umas coisas que nós verificamos é o seguinte, é que João, um homem de Deus, que foi escolhido para essa visão, ele se admirou. A beleza, a conversa fiada, o fake news que ela apresentou, ela levou a ele uma admiração. Talvez se um de nós teríamos caído. Então o anjo disse, eu vou mostrar quem é ela. Nada que isso que ela está apresentando é verdade. Eu vou dizer o que era ela. Eu segui no versículo. O 3, é? Acho que é o 3 agora. Então ele me levou no espírito a no deserto e viu a mulher montada numa besta cor de escarlata que estava cheia de nomes e blasfemas, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura de escarlata e adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações e da imundícia da prostituição. E na sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Verificamos, irmãos, nesse sentido, quando o anjo agora vai explicar para João quem era essa mulher, não é? Então, ela... Verso 9, né? Depois de você o verso 9. Então, vai mostrar para João quem é essa mulher. Então, ela estava vestida de uma roupa vermelha, escarlata, quer dizer, vermelha e brilhante. Aquele brilho, ela atraía as pessoas. A sua beleza com aquela roupa que era a atração dos reis. Os reis se vestiam daquelas roupas para atrair cada vez mais. Uma ocasião, eu estava estudando uma aula que ele dava sobre homilética, e o pastor Heraldo disse que o pastor que vai subir um púlpito para pregar, ele não deve se apresentar com um terno muito bonito, e se a sua beleza do seu terno, a sua apresentação pode distrair o foco da mensagem. Então, a pessoa vai olhar a sua beleza, o seu reflexo, a sua aparência, e não presta atenção na realidade daquilo que ele vai falar. Então, os reis se botavam as melhores vestes para atrair para ele. Ele não queria dar nada para o povo, mas queria tudo para ele, até mesmo esse egoísmo da beleza do seu trabalho. Essa mulher estava vestida de escarlata, desculpa na outra, de escarlata, e para isso trazer o brilho para atrair as pessoas. Outra coisa, irmãos, que nós verificamos no trecho que ela leu, ela agora, essa mulher bonita, ela vai se identificar. Ela se identifica com uma fita, um nome escrito na testa, e diz que ela é a Grande Babilônia, a mãe de toda prostituição, a mãe de toda confusão. Sabe, irmãos? Então, a Babilônia que significa toda confusão. E, digamos, na Bíblia nós encontramos aquela história de Nínive, quando Niróide fundou Nínive, e ele criou uma imagem de confronto a Deus. Naquela época, se lembra quando a arca de Noé
e ele construiu aquela arca de Noé e colocou um casal de cada animal, e depois veio o dilúvio, matou todos os seres viventes, salvou só aquele que estava na arca. Então, Niroide, ele pensa em fazer uma torre, e essa torre ia encostar ao céu. E assim, se Deus mandasse um outro dilúvio igual aquele, toda a multidão, todo o seu povo se salvaria subindo naquela torre. Só que, naquele tempo, eles falavam a língua do aramaico, e ninguém falava outra língua a não ser aramaico. Quando eles estavam construindo a torre, Deus provocou ali uma confusão na língua daquelas pessoas. Ninguém sabia mais a sua língua. Cada um falava uma língua diferente. Quando o profissional pedia pedra, ele levava água. Quando pedia água, ele levava areia, ou levava outra coisa semelhante, e ali trouxe uma confusão, e por isso deu o nome de Torre de Babel, porque era confusão. Então, o pecado procura levar confusão às pessoas para confundir a sua mente, a pureza, principalmente das coisas do Evangelho. Aqui está a mente, né? Vamos ler a partir do verso 9 agora. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer por pouco tempo. A besta que era e já não é também o 8º rei, e dos 7, vai-se para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como rei por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo tempo, a entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o poder, e o poder os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Disse-me ainda, as aulas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a besta, esses odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão suas carnes, e a queimarão no fogo. Porque Deus lhe pôs no coração o executar o intento dele. Chegaram a um acordo e entregaram a besta ao seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Meus irmãos, a explicação que agora a própria lição traz, então eles falam sobre 7 reis e montes, né? Primeiro 7 montes e 7 reis e 10 chifres. Esses 7 reis, eles falam aquelas pessoas que estão se preparando para chegar ao trono, mas todos envolvidos na perdição, envolvidos na beleza da besta. Os 10 chifres, o chifre quer dizer poder, força e poder. Esse é o símbolo dos chifres. São aqueles reis que estão se preparando, se candidatando para um dia chegar ao trono. Então, mas todos aqueles estão imbuídos de toda a maldade, de toda a ganância, de toda essa inveja de que um dia chegar ao poder. Mas, meus irmãos, até que os 7 montes, eu concordo, mas eu vou dar uma outra ideia que vem de mim, não sei se os irmãos vão concordar, mas vou provar dentro da Bíblia que esses 7 montes, sabe que o número 7 é o número da perfeição. Então, ali, 7 montes é a perfeição da presença de Deus nesses 7 montes. A mulher que estava apresentada ali, montada em uma besta, vestida de púrpura, vestido de escarlata, a púrpura
também era uma cor vermelha, arroxeada, com grande brilho, viu? E que as pessoas antigas diziam que aquilo representava a grande riqueza que a pessoa tinha. Então, ela se vestia daquela traje de púrpura e escarlata. Mas ela representava a grande Roma. A cidade de Roma, a capital de Roma naquele tempo, ela foi fundada entre 7 montes. Dentro daquelas 7 montes estava a cidade, a grande Roma, que representa aquela mulher vaidosa, porque era uma estatal que atraía todo mundo para seu comando. Era uma espécie de uma ditadura. Quem manda é o ditador. Todo mundo estava sujeito ao imperador. O imperador era um ditador. O que dissesse, mata fulano, mata, salva fulano, salva. Todos que valia era a palavra dele. Então, a capital era uma estatal que estava fundada entre 7 montes. Sabe, irmãos, na minha ideia, ele só fala em 7 montes e pronto. Mas o número 7 é o número da perfeição. E os montes, irmãos, a Bíblia nos mostra que o monte tem algo de comum com a presença de Deus. Tem algo de comum com a presença de Deus. Então, ela estava dentro daquela cidade, mas ali via 7 montes. E esses montes representavam Deus que estava olhando para os seus males e as suas danificações que trazia o povo. Por que eu estou dizendo que o monte tem algo de comum com Deus? Nós verificamos, irmãos, que um Salmo 121 que ele diz, para o monte olharei, de onde me virá o socorro. Então, precisou que o homem olhasse para o monte para ele ver que o socorro vinha de Deus. Então, é uma prova que o monte tem algo de comum com a presença de Deus. Outra coisa, irmãos, quando Moisés foi fazer a lei para o seu país, ele subiu ao Monte Horebe e lá ele passou 40 dias para se encontrar com Deus. E Deus, com o seu próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos. Então, lá no monte, ele foi se encontrar com Deus. Então, é uma prova que o monte ali tem algo que representa a pessoa de Deus. Outro trecho bíblico que prova que no monte nós podemos, eles, na crença daquele povo, podia encontrar com Deus. Jesus Cristo, quando quis identificar os seus discípulos, porque os seus discípulos seguiam, mas não tinham a certeza de quem era o próprio Jesus. Jesus queria mostrar que ele é o próprio Deus. Então ele subiu lá no monte, e lá no monte ele fez a transfiguração. E lá os seus principais seguidores, seus principais discípulos, ele viu que Jesus era o próprio Deus, na transfiguração. Então, essa é uma imaginação minha, que Roma está apresentada entre 7 montes. Eles achavam que estavam livres da pessoa de Deus, mas só que tem que eles não estavam livres da pesada mão de Deus. Por isso, nós verificamos, depois, mais a seguir, que os próprios reis, que antes estava dominada por ele, esses próprios reis condenaram ela à morte e comer a sua própria carne. Meus irmãos, quando Deus nos dá alguma coisa, ele nos deu o livre-arbítrio, nós temos quebrado a cara até hoje, mas ele tem dado a nossa liberdade de escolha. Nós temos o direito de escolher o bem ou o mal. Ou escolhemos a Deus ou temos que escolher a Mamon ou o diabo. Temos essa liberdade. Mas Satanás não, ele dá com a mão e com a esquerda ele toma e devora a pessoa. Essa mesma mulher, essa mesma cidade foi destruída porque o próprio pecado o destruiu. E comeu a sua carne, é o que o trecho diz ali. Foi a sua carne dessa mulher que era a cidade de Roma. Hoje, a cidade de Roma, aquela velha cidade de Roma não existe. Nós hoje temos uma capital da Itália, que é Roma, mas é completamente diferente. Mas naquele tempo, com Sodoma e Gomorra, como os cananitas, os cananeus, também outra cidade foi destruída, e muitas outras cidades foram destruídas. E mesmo, meus irmãos, muitas pessoas ali, quando falam sobre
o rei que é, mas não é, daquele que fala sobre os 7 reis que não era uma crendice que eles tinham, dizendo que Nero era aquele homem terrível. Ele morreu, ele desceu para o abismo, foi para o quinto dos infernos, mas um dia ele ia subir e encarnar em outro rei e continuaria perseguindo a igreja. De fato, veio outros reis, não naquela ideia que ele disse encarnar. Veio hoje o Mericidiano, pode ser o nome assim? Esse era um homem terrível, muito ruim, e muitos pensavam que foi Nero que foi encarnado nesse homem. Mas não, nós não cremos na reencarnação. Isso eu também não creio, né? E os cristãos lá naquela época não creram que era Nero. Claro que os cristãos da época não podiam ir nessa conversa, não crer, igual que nós não cremos de maneira nenhuma. Aí, porque Deus lhes pôs no coração, quer dizer, dos reis, né? Pôs no coração dos reis executar o intento e chegar a um acordo e entregar a bênção ao seu reino, até que se cumpriu as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o reino dos céus. A grande cidade que reina. Isso. Aí você tem 18. E agora vamos ver. Bem, a gente acabou de ler tanto a descrição, foi explicada muito bem por Level, como a dissertação que o anjo fez a João Batista sobre o julgamento da Babilônia, né? Agora vamos ver a queda da última Babilônia. Vamos ver o que diz aqui. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todos os espíritos imundos, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Muito bem, irmãos. Nós verificamos aí, agora no capítulo 18, desceu um anjo do céu. E esse anjo, quando chegou aqui na terra, ele trouxe um grande resplendor. E nas suas palavras, ele dizia como que já tinha acontecido. Caiu, caiu, caiu. A grande Babilônia, a grande besta, aqueles que perseguiam o povo de Deus. Irmãos, ali eu não tenho bem a expressão, mas está na cara que esse anjo cheio de luz, cheio de brilho, cheio de poder, era o próprio Jesus. Era quando ele desceu do céu para vir à terra, para fundar a sua igreja, para trazer a bênção da salvação, porque não existe outra bênção maior do que a bênção da salvação. O diabo traz maldição, ferida, chaga, doença, tudo isso, mas Deus dá vida e vida eterna. Lá em João, capítulo 10, diz a maldição, o ladrão veio senão a matar, a roubar e destruir. Mas eu vim para que tenha vidas e vida com abundância. Esse é o programa de Jesus. Ele desceu à terra para nos trazer a vida, nos sarar das feridas feitas, as chagas feitas por Satanás, pelo pecado, essas coisas. Todas essas pragas será limpe, será sarada, todas essas chagas serão saradas com a presença de Jesus, mas já precisamos que nós creiamos na sua palavra e sigamos os seus caminhos para que possamos nos livrar de tudo isso. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos 7 pecados, e para que não incorras nas ruas das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos dei de beber, dar-lhe a ela em dobro. São irmãos, aí acabaram de dizer uma outra voz nos trazendo um conselho. Sabe, irmãos, que não ouça as maldades que o mundo oferece. Saia dessa, fuja dessas coisas.
Sabe, irmãos, que muitas vezes, irmãos, existem muitas pessoas que querem ser um crente, quer estar na igreja, mas quer estar no mundo. Nós não podemos estar um pé na igreja, outro no mundo. O Salmo 1 diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos seus escarnecedores, mas antes tem o prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Então, a voz que vem do céu é aconselhando essas pessoas que estão indecisas, estão com uma folha de coqueiro, que para onde o vento bater, ele vai caminhando. Existem muitos crentes assim, são fáceis de levar para falsas doutrinas. Nós vemos muitas religiões aí que torcem a palavra de Deus. Existem muitos falsos profetas que torcem a palavra de Deus. Ele mostra a Bíblia, mas ele torce com outras leis, viu? A teologia da prosperidade. Ele mostra que nós podemos comprar o que Deus paga, porque Deus é o dono da prata e do ouro. Ele torce as grandes verdades. Então, essas pessoas que estão confusas com essas coisas, a voz do céu é a própria palavra de Deus. Abrir a nossa Bíblia, vamos ver o conselho que é a voz que vem do céu para nos iluminar, para nos mostrar o caminho que devemos andar. Quando tornar dar-lhe como também ele vos deu dado, retribuí em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe também ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dá de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome serão consumidas no fogo, porque forte é o Senhor Deus que ajuda. E os reis da terra, que com ela se prostituirão e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão quando vir a fumaça do céu, do seu incêndio. E estando de longe, por medo do tormento dela, dirão, ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o seu julgamento. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Sabe, irmãos, nós verificamos aqui que toda glória que o mundo nos oferece, ele vai perder. Nós sabemos muitos falsos profetas aí que oferecem muitas coisas. Diz, venha para a nossa igreja, que aqui faz cura, faz não sei o quê, você vai ficar rico, faz tanta coisa, oferece muitas coisas. Jesus, no dia final, ele disse lá nas bem-aventuranças, lá no final ele disse o seguinte, quando chegou um desses falsos profetas, ele disse, apartai-vos de maldito pelo fogo eterno. Por quê? Porque o que tu fizeste não foi para mim. Toda a glória. Quando Jesus disse, porque quando eu era vestido, me curaram, me vestiram. Eu estava com fome, me deram de comer. Eu estava com sede, me deram de beber. Então, quando eu te vi nessa maneira, nunca teve fome, nunca teve sede, nunca teve vestido. Ele disse, mas não faz isso para os meus pequeninos. Então, ele disse, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado por o diabo e seus anjos. Mas quantas bênçãos eu fiz, quantas pessoas eu preguei e converti, tantos anos eu preguei o evangelho e salvei muita gente. Ele diz, toda a glória você já alcançou. Você alcançou riqueza, alcançou lindos tempos, muitas coisas lindas. Aquilo ali você fez para a sua glória, não para a sua própria alma. E assim acontecerá com todos aqueles que se entregam à vaidade, à beleza, à riqueza das coisas desse mundo. A sua glória termina aqui, porque o nosso tesouro está no céu. Nós devemos guardar um tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nada consome. Meus irmãos, só para lembrar para os irmãos, é o seguinte, vamos ler o capítulo 11, que diz, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra,
porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Veja que mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros, escravos e até almas de homem. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram de ti, e todas as coisas delicadas, situosas, se foram de ti, e nunca mais se acharam. Os mercadores dessas coisas, que por elas se enriqueceram, ficaram de longe por medo da tormenta dela, chorando e lamentando, e dizia: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino. Veja que situação ficou a Babilônia. Quer dizer, aquelas pessoas que o seguiam, que compravam, porque era uma cidade que todo mundo vinha comprar, porque lá tinha de tudo, né? Tinha orgias, tinha de tudo. Então, principalmente aqueles marinheiros, quando desciam, iam para lá. E agora eles estavam chorando, porque tudo aquilo tinha se acabado em uma hora. Acabou rápido, porque os próprios inimigos a destruíram. E aí vem o quê? Vem a glória do povo de Deus, que o Level vai realmente falar. Então, acontece, meus irmãos, que quando aqueles pecadores de longe olhavam, choravam, nós podemos dizer os ímpios, que choram também pelas coisas perdidas, coisas que estão sendo perdidas aqui no nosso país e também no mundo, porque querem coisas boas. Quanta gente lamenta, ou seja, fica preocupado. E é claro que nós estamos preocupados com essa pandemia, mas muita gente fica lamentando: eu não vou mais para tal lugar, eu não vou mais para isso, não vou fazer a festa do Natal. Ficam lamentando. Isso são as coisas que a pessoa deve entender, que Deus está por cima de tudo isso e está nos ajudando, está nos consolando. Que nós vamos ver no capítulo 19, que fala sobre a vitória do bem. Isso que é muito lindo quando ele fala sobre isso no capítulo 19. Então, o irmão Level pode falar. Eu apenas o que ela mesmo já falou. Toda glória que o homem quer para si, ela fica aqui na terra. Isso aí é uma peça escatológica, é no final dos tempos. Toda glória que o homem busca para si, eles se gloriam aqui com a riqueza, com a comida, come aquilo que quer, o vinho que quer beber, todas essas coisas ele pode gastar e subir. Mas, quando partir deste mundo, ele ficará na miséria. E muitas vezes, no final, ele vai se arrepender, vai chorar das desgraças de todos. Eu queria que agora a Antônia lesse a conclusão na revista, que fala sobre a vitória daqueles que, para terminar, ela vai ver a conclusão que está na revista, que é muito bonita essa conclusão, que é a glória daqueles que não seguiram a besta, que não ouviram as suas belezas, nem a mulher que representava a Babilônia, que eles não seguiram. Mas agora a vitória daqueles que não seguiram o caminho da besta. Então, veja só, nós vamos ler para os irmãos a aplicação para a igreja de hoje e a conclusão, que também é muito importante. Não é novidade para todos nós que percebemos como a cultura mundial está cada vez mais tolerante à depravação, idolatria, ao teísmo, além de pensamentos relativos que domina a cultura do presente século. Mas não nos esqueçamos de que Deus é soberano e tem o controle de toda a história. Ele coordena os fatos, independentemente das quais sejam para o aprimoramento da igreja, o cumprimento da sua palavra. Não podemos perder a esperança, pois Deus age na história
e exerce justiça na hora certa em favor da sua igreja. Devemos esperar pela justiça do Senhor. Devemos celebrar ao Senhor por todos os seus feitos poderosos. A vitória de Jesus sobre o Império Romano mostra que todos os poderes humanos e das trevas um dia serão vencidos por ele e que os crentes participarão da vitória. No passado, essa vitória deu ao crente paciência e resistência ao meio da mais cruel perseguição. Hoje, os crentes são estimulados à paciência no meio das dificuldades e a fé em Jesus Cristo os impõe a resistir aos ataques do inimigo. Em breve, Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Cristo Senhor da sua vida? Você está preparado para se encontrar com Cristo? Vigie para que aquele grande dia não apanhe você de surpresa. Verificamos, irmãos, que nessa vitória, nos dias finais, na volta de Jesus Cristo, nós vamos ver a vitória de Jesus, mas ele vai deixar que nós compartilhemos com ele essa vitória. Ele vai atrair todos aqueles que seguiram os seus preceitos, os seus caminhos, para ser juntamente com ele, cantar o hino de vitória, e como Moisés cantou o hino de vitória quando passou o Mar Vermelho, nós vamos cantar hinos de vitória juntamente com Jesus, com a vitória que ele conseguiu através da sua morte, nos ganhando para sermos fiéis a ele e servir e nos levar junto para com Deus. Olha, veja aqui, meus irmãos, o capítulo 19, verso 3, 4 e 5, que diz assim, veja como é bonito esse canto das pessoas, dos irmãos daquela época. Outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciões, que já falamos, e os 4 seres viventes, forçaram-se a adorar a Deus que está sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu do trono uma voz dizendo, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui a lição. Muito obrigada, eu agradeço o Level, porque nos ajudou, e os irmãos que nos ouviram. Mas a lição vai continuar, ou seja, do capítulo 11, do capítulo 19, ou do verso 11 do 19, vai ser a continuação da lição do próximo domingo. Muito obrigada, meus irmãos, e até a próxima. Quer dizer alguma coisa, Legal? Não, tudo que eu te dizer, eu espero que os irmãos tenham entendido, mas eu acredito sim. Aquilo que nós não temos condições de falar, Deus completa. Esperamos que Deus tenha completado e mostrado a realidade daquilo que os irmãos queriam ouvir e possa tirar lições para as vidas de todos vocês. Obrigado. Então, até a tarde, às 6 horas, se Deus quiser. Nesse encerramento, irmãos, da nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, gostaria de comunicar, ou comunico, o nosso encontro interativo hoje, às 18 horas, pelo Zoom. Né? Todos poderão participar, todos poderão se envolver, todos poderão se apresentar para debater a lição que acabamos de estudar nessa manhã. Né? O professor que deu a lição nessa manhã, a irmã Antônia Bezerra Tinoco, vai estar conosco nesse encontro, nessa sala, para nos ajudar nesse grande debate. Que os irmãos possam estar se preparando para esse encontro interativo. Convido os irmãos para abrir seus cantores no hino 67, Cristo Exaltado. Nós já cantamos a primeira e segunda estrofe na abertura, e agora vamos cantar a primeira, repetir a primeira e cantar a terceira,
para completar a mensagem desse hino que tem a ver com o estudo desse trimestre. Depois do cântico desse hino, que teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista e diretora de música, Lúcia Maria, a letra vai estar na tela, teremos a oração final, encerrando a nossa EBD, que vai ser proferida pela nossa irmã, aluna da EBD, Láudia Nascimento. Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, nesta manhã gloriosa, Senhor, em que podemos ter estudado a Tua palavra, Senhor, para que possamos, ó Deus, guardá-la também em nosso coração, Deus, para assim ser aplicada em todo o nosso viver, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, ó Deus. Continua, Senhor, abençoando, ó Deus, também o nosso irmão Elias, que está à frente desse trabalho, Senhor. Abençoa toda a sua membresia. Abençoa, Deus, o nosso pastor, todos os seus familiares. Oh, Deus, continua nos guardando, nos dando graça e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém.